Minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. Boa noite. Que Jesus, nosso Mestre inigualável, nos abençoe a todos os que aqui nos achamos, encarnados e desencarnados, neste momento. Hoje vamos fazer perguntas. O que Jesus veio fazer na Terra? Qual era a sua missão? Se perguntassem isso a cada um dos que aqui estamos, pensemos que responderíamos. Qual era o objetivo principal de Jesus ao vir à Terra 2000 anos atrás, deixar os ensinamentos que deixou, as lições inigualáveis, passar pelos tormentos que passou? Qual seria o objetivo dele? Seria lançar uma religião? Fundar uma religião? Seria trazer ensinamentos gerais para a vida? Essa pergunta, ela foi respondida através de um texto do espírito Humberto de Campos, desencarnado, que ele ditou a Chico Xavier e que está fechado no livro chamado Boa Nova. Boa Nova é um livro preciosíssimo que retrata episódios da vida de Jesus entre nós com uma clareza cristalina. E essa resposta está no capítulo 3 desse livro, através de um diálogo que Jesus estabelece com o doutor da lei, para que a gente possa entender a magnitude da resposta de Jesus. É bom que recordemos quem é esse mestre, quem é Jesus. Certa feita ele disse: antes que Abraão fosse, eu era, ou eu sou. Ou seja, ele estava se referindo à sua antiguidade, à sua existência através dos milênios, na noite dos tempos, que remonta a épocas em que nós não podemos sequer sonhar. Jesus foi o construtor, o organizador deste planeta. Ele que, comandando uma equipe, vamos dizer, de engenheiros siderais, aglomerou a matéria que seria necessária para que esse planeta surgisse e coordenou todos os processos que deram origem às leis materiais que nós conhecemos, a fim de que todas as condições para que a vida aqui se estabelecesse e nós pudéssemos aqui habitar há cerca de 4 bilhões e 700 milhões de anos. Então, nessa época, Jesus já era um espírito absolutamente perfeito. Era um Cristo. Um Cristo é um espírito que está no topo da hierarquia dos espíritos perfeitos, que captam o pensamento do Criador e executam as suas ordens diretamente. Então, 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás, ele plasmou esse planeta, coordenando todo o processo evolutivo que aqui se instalaria ao longo dos milênios que se sucederiam. Todas as leis que dizem respeito ao funcionamento das condições físico-químicas e biológicas foram estabelecidas com precisão. A distância da Terra ao Sol é exata para que a vida pudesse florescer. Se estivesse alguns quilômetros mais próximo do Sol ou alguns quilômetros mais distante, a vida estaria impossibilitada. A pressão atmosférica que nós temos é a ideal para que nós pudéssemos existir aqui. A combinação dos elementos químicos na natureza, oxigênio, hidrogênio e outros tantos elementos químicos, estão na proporção exata, na proporção ideal, para que nós pudéssemos nos nutrir desses elementos, atendendo às necessidades do nosso corpo físico.
tudo com uma precisão absoluta, sem que houvesse nenhuma falha. Quando precisou, nos primórdios da terra, que o dia passasse a ter 24 horas, uma porção da terra se desprendeu e dela formou-se a lua. O dia que era de 6 horas passou a ser de 24 horas. Surgiram as estações: inverno, verão, outubro, outono, primavera, que permitiram que o homem pudesse trabalhar, fazer previsões, fazer plantios, porque as leis estabelecidas eram absolutamente perfeitas, como são até hoje. Quando nós estávamos aqui no planeta, ainda na infância espiritual, que foi há cerca de 3.000 anos atrás, Jesus, coordenador do nosso processo evolutivo, enviou à Terra um espírito com a responsabilidade muito bem definida de apresentar para os homens que habitavam aqui as primeiras leis de natureza moral. A primeira revelação que nós sabemos é a revelação trazida por Moisés, cujo centro, cuja síntese está em os 10 mandamentos. Quando a humanidade estava um pouco mais crescida, atingiu a maioridade, 18 anos, vamos supor, veio o próprio Jesus em pessoa, e ele deixou-nos um legado tão extraordinário que a terra após ele nunca mais seria a mesma, tanto que a história se divide em antes de Jesus e em depois de Jesus. E então está aí a nossa pergunta: qual foi a missão de Jesus aqui na terra? O que ele veio fazer aqui 2.000 anos atrás e foi tão importante que ele não coube na história, como disse um dos seus biógrafos, Ernest Renan? Essa resposta, então, como dissemos, está nesse livro, Boa Nova, que é um livro interessantíssimo. Aqueles que quiserem lê-lo podem procurá-lo, porque vale a pena. Certa vez ele estava em Jerusalém e aproximou-se dele um doutor da lei. Doutores da lei na época de Jesus eram catedráticos, que haviam estudado muitos anos todo o Velho Testamento, eram professores da lei, da chamada lei antiga, e por isso eram chamados de doutores da lei. Conheciam profundamente os fundamentos de tudo que estava no Velho Testamento. Então, Jesus estava sentado em uma praça de Jerusalém, rodeado de alguns discípulos, e esse doutor da lei, chamado Hanan, aproximou-se e perguntou para ele: Galileu, que fazes aqui na cidade, que fazes aqui em Jerusalém? Veja que resposta interessante que Jesus deu. Passo por Jerusalém, disse ele, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Veja o propósito dele: a fundação do reino de Deus. Quando falamos em reino, vem-nos à mente, vem-nos ao raciocínio a ideia de um reinado, de um território delimitado em que nós temos um rei governador. E ele disse: busco a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? O que você pensa, Jesus, que venha a ser o reino de Deus? Jesus então deu uma resposta lapidar. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Perceberam a sutileza da resposta? Porque por reino se conhece um território que tem um governador, que é o rei. Jesus disse: esse reino é a obra divina no coração dos homens. O Hanan, doutor da lei, olhou para Jesus com um certo desprezo pela simplicidade das suas vestimentas, por ele ser um galileu, de uma região chamada Galiléia, que era uma região cujos moradores sofriam de um certo desprezo pelos judeus da capital, pelos judeus de Jerusalém. E o doutor da lei então voltou a perguntar para Jesus:
Com que você conta para levar adiante essa difícil empreitada? Quais são os teus seguidores e companheiros? Por acaso você conquistou o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre, alguém importante, para te auxiliar na execução dos teus planos? Foi a pergunta do Hanan. E Jesus então respondeu para ele: meus companheiros vão te chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, respondeu Hanan, novamente com ironia, com deboche, porque a ironia é uma das maiores doenças que nós podemos sofrer. É uma chaga que atinge a alma quando nós zombamos de qualquer pessoa, quando nós ironizamos a qualquer um, porque nós estamos nessa situação expressando o orgulho que ainda nos invade o ser, como estava demonstrando o Hanan com Jesus ao fazer essas perguntas. Meus companheiros vão te chegar de todos os lados, respondeu Jesus. E Hanan então falou: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse material representará a matéria-prima da sua edificação, os tolos e os ignorantes. Entretanto, propõe-te a realizar a obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Vejam a ironia continuada dele. Ele perguntou para Jesus: você já viu uma obra-prima de arte, uma estátua perfeita, feita com lama? Como você vai construir um reino de Deus, como você está dizendo? É como se dissesse isso. Com pessoas tão desprezíveis, tão inferiores como você mesmo e os outros? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nem cinzel. Cinzel é o aparelho, o instrumento que o escultor usa para fazer uma estátua. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Jesus dava aos seus interlocutores respostas absolutamente desconcertantes. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. Nós estamos aqui trabalhando o nosso sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente de Jesus, o famoso juiz, o doutor da lei, ainda o interrogou: conheces Roma ou Atenas, que na época eram as cidades mais importantes do mundo? Todas as pessoas cultas, importantes, ou vinham de lá, ou tinham que ter se formado lá. Então, conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. O doutor da lei então voltou a perguntar: tem ciência dos códigos da corte provincial de Roma, e das leis do templo de Jerusalém? Perguntou Hanan inquieto. Jesus respondeu simplesmente: sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Respondeu Jesus brandamente. O sacerdote contemplou irritado a Jesus e, dirigindo um sorriso de profundo desprezo, saiu em atitude de orgulhosa superioridade. Esse diálogo, segundo Humberto de Campos, deu-se no início da atividade pública de Jesus, quando ele estava com cerca de 30 anos, quando ele deixou muito claro qual era a sua plataforma de trabalho, qual era o seu objetivo aqui na terra: estabelecer o reino de Deus no coração dos homens. E isso foi exatamente o alvo de toda a sua exemplificação, de todo o seu trabalho aqui na terra. E para fazer isso, ele valorizou imensamente pequenas coisas que nós ainda estamos aprendendo a valorizar, ou ainda não aprendemos a importância.
Isso se encontra em diversos aspectos da sua exemplificação, quando nós nos damos ao trabalho de ler o Evangelho com olhos de ver, como o próprio mestre propunha. E certa vez ele estava no templo de Jerusalém, observando o modo como as pessoas faziam as suas doações ao templo. E ele estava então com seus discípulos, ensinando-os lições importantes. E entravam nos templos os ricos religiosos judeus da época, tiravam de suas sacolas notas de grande valor, como se fossem hoje 100, 200, 300 reais, e colocavam na arca que recebia as coletas, em uma postura, com um gesto, para que não ficasse nenhuma dúvida entre as pessoas que estavam lá sobre a quantia imensa que ele estava doando. O que ele queria era que todos vissem. Então, estavam esses ricos materiais da época de Jesus fazendo isso, quando de repente entrou uma senhora humilde, provavelmente muito pobre pela sua vestimenta muito simples. Ela se aproximou e colocou uma moedinha, que não seria hoje mais do que 10 centavos. E Jesus, então, ministrando as missões a partir de acontecimentos simples, disse aos discípulos que ela havia dado a maior das contribuições de todos que ali estavam contribuindo, porque ela deu do que lhe faltava, ela deu do que ela não tinha, ela deu com o coração. Mas em todo o Evangelho nós precisamos retirar de todas as passagens, de todos os episódios, símbolos, ensinamentos importantes que nós podemos apreender para nós com esses ensinamentos. E nessa passagem chamada de o óbolo da viúva, a contribuição da viúva, que era uma coisa mínima, nós podemos ter absoluta certeza de que Jesus estava ensinando o valor das pequenas coisas. O que é que nós habitualmente valorizamos aqui na Terra? As grandes atitudes, os grandes feitos, os grandes heróis, as grandes contribuições, os grandes trabalhos. E nós mesmos, quantas vezes ficamos pensando no que fazer. Se eu pudesse assistir centenas de pessoas, se eu pudesse abrir uma creche, se eu pudesse abrir um orfanato, se eu pudesse fazer isso e aquilo. Mas a essência dos ensinamentos de Jesus coloca para nós com muita clareza a importância de darmos atenção ao óbolo, ao centavo, ou seja, às pequenas atitudes que nós fazemos na vida. Aquelas pequenas coisas do dia a dia que nós não damos importância, porque é a somatória delas que vai fazer com que nós instalemos esse reino de Deus em nosso coração, que vai fazer com que nós cresçamos gradativamente, ampliando a nossa luz íntima, sendo então não só exemplo para o próximo, mas sobretudo contagiando com a vibração de sinceridade e de amor que passa a irradiar do nosso coração. Normalmente nós nos preocupamos muito com a aparência exterior, com a apresentação. Procuramos, quando possível, não repetir roupas em eventos e estarmos bem apessoados, bem alinhados, para que os outros reparem a nossa aparência exterior. Mas o que conta em realidade é aquilo que parte do nosso íntimo, é aquilo que parte do nosso coração, que são as vibrações de amor ou de ódio, de simpatia ou de antipatia, de afeição, de afeto ou de agressividade, de irritação, de cólera, porque isso nos fala acerca do ser essencial que nós somos, porque parte do nosso coração. Jesus não disse que o importante
O que conta não é o que entra pela boca, é o que sai dela, porque procede do nosso coração. E quando nós não estamos com o nosso sentimento apurado, essas vibrações que deveriam ser de paz, de bom ânimo, de boa vontade, frequentemente estão tão alteradas que as pessoas mais sensíveis só com muita dificuldade conseguem ficar próximos de alguém que tenha essas vibrações irritantes, porque ainda não atentou para a responsabilidade ou para a necessidade de se educar enquanto espírito imortal. Então é preciso que nós atentemos para esses pequenos detalhes, e o espírito André Luiz, através do Chico Xavier, coloca umas perguntas para nós, para ver como que está a nossa atenção, a nossa disposição para valorizarmos as pequenas atitudes que formam os grandes seres. Então pergunta ele para todos nós: você sabe escutar um comentário infeliz a respeito de alguém e não passá-lo adiante? Pense. Sabe escutar uma fofoca, um comentário descaridoso, maldoso, amaciá-lo com o algodão do amor, envolvê-lo na prece e não passá-lo adiante? Você já venceu a indisposição contra o estudo, lendo pelo menos algumas poucas páginas por dia, páginas edificantes? Já superou a preguiça interior, a má vontade contra você mesmo? Você já esqueceu ou já consegue esquecer mágoas e ofensas, mantendo o espírito compreensível e cordial diante das ofensas e diante das pessoas que lhe magoam o coração? Você se aceita como é, como você está hoje, com as dificuldades e conflitos que tem, porém trabalhando alegremente com tudo aquilo que você ainda não pode modificar, procurando fazer o melhor em tudo? Persiste, você insiste na execução dos teus propósitos nobres, apesar de tudo que te contrarie, apesar do que digam, apesar do que falem contra ou a respeito de você? Você já consegue manter independência e autonomia interior? Você crê e pratica o princípio de que somente auxiliando o próximo, ou seja, exercendo o amor, é que seremos auxiliados? Você trabalha no bem sem trazer o coração amargo e intolerante, expressando queixas, lamúrias e reclamações contra familiares, companheiros de trabalho, companheiros de grupo, etc. Poderíamos ficar à noite fazendo pequenas perguntas, mas que dizem respeito às necessidades verdadeiramente essenciais para a nossa felicidade. Porque quando nós não atendemos isso, nós estaremos fugindo do propósito essencial da nossa reencarnação. Ninguém está aqui reencarnado. Ninguém vem à Terra para ser o garoto mais bonito de Itaiobeiras, para ser a moça que mais se destaca em Itaiobeiras, a mais formosa, ou mais inteligente, ou do corpo mais escultural, ou isso ou aquilo. Essas circunstâncias podem, por motivos diversos, surgirem para cada um, mas o objetivo não é esse. Nós estamos aqui para desenvolver o reino de Deus dentro de nós. E esse desenvolvimento do reino de Deus, a implantação dele em nosso mundo íntimo, é uma conquista gradativa que nós fazemos através de cada experiência reencarnatória aqui na Terra. E todos nós que aqui estamos ouvindo isto neste momento, fazendo essas reflexões, não guardemos nenhuma dúvida quanto ao propósito superior de Deus, porque sendo Ele a perfeição, e a perfeição não erra em absolutamente nada, Ele não nos colocou aqui por acaso.
Nós não estamos aqui para satisfazer caprichos, para atender desejos inferiores, para fazer pior do que já vínhamos fazendo. Nós devemos e temos todas as condições de fazermos progressivamente mais e melhor. E paradoxalmente, hoje, quando o nosso tema é como viver do mundo sem sermos do mundo, compete-nos nessa sequência de raciocínio fazermos então uma reflexão acerca da morte. Por que da morte? Porque a morte é o reflexo da nossa vida. A morte, ou a desencarnação física de cada um de nós. Ela reflete exatamente aquilo que nós cultivamos em nosso sentimento, em nosso pensamento. Eu creio que a maioria dos que aqui estamos assistindo o filme Nosso Lar, que conta a vida do André Luiz. No início do filme, assim como no livro, nós vemos que ele ficou muitos anos preso em regiões de intenso sofrimento no plano espiritual, sem conseguir se libertar daquela situação extremamente penosa, difícil, em regiões sombrias, sem luz e sem cor, sem vida, onde se reuniam espíritos em intenso sofrimento, onde a paisagem exterior era absolutamente feia, absolutamente chocante. A que se deve isso? Vamos então fazer uma análise sobre a morte, a fim de que nós possamos valorizar a vida, porque a vida, a morte, reflete exatamente aquilo que é a vida. Nós nos baseamos essas colocações são do Espírito Emmanuel, estão no livro Pensamento e Vida. E ontem nós fizemos algumas reflexões com o grupo de estudo aqui acerca desse episódio, desse capítulo sobre a morte, que trouxeram para nós experiências muito interessantes. Então, ensina Emmanuel, a nossa mente é o espelho da nossa vida. Por que isso? Porque nós refletimos nela aquilo que nos interessa, os nossos desejos, as nossas vibrações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Será que nós conseguiríamos fazer no diário, anotando em um único dia tudo o que nós pensamos? No momento em que a mente devaneia e de repente a gente se pega tendo pensamentos que não queria ter, pensamentos ligados a paixões diversas, a situações que nós teríamos vergonha de colocá-las em público. E Emmanuel diz que a nossa mente, ela tem o extraordinário poder de materializar, de substancializar aquilo que ela expressa com maior frequência, repetidamente. E ele então diz: a morte nos confere a certidão das experiências repetidas. O que são experiências repetidas? Aquilo que a gente insiste em fazer da mesma maneira muitas vezes. Aqui ele está falando do pensamento. Nós estamos cultivando sempre o mesmo tipo de pensamento que expressa o mesmo tipo de sentimento. Então a morte nos confere a certidão das experiências repetidas, de vez que cada um de nós, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Quem imaginava que André Luiz, um médico bem colocado na sociedade, consultório muito bem estabelecido, clientela importante, ficaria naquela situação após a morte física no plano espiritual? Aquela situação em que ele se colocou é, na verdade, o reflexo do mundo mental que ele exerceu, que ele cultivou durante a sua experiência física. Ali ele estava obtendo a certidão das experiências repetidas a que ele se entregou. Vocês devem estar se lembrados que só uma única pessoa orou, nem a família dele orou, sinceramente por ele,
depois que ele desencarnou. Quem foi? Uma paciente que ele atendeu gratuitamente a contragosto, porque a sua secretária marcou a consulta para ele atender sem que ela pagasse, forçando-o a atendê-la. E quando ele desencarnou, ela ficou tão sentida que ela orou fervorosamente a Deus, agradecendo pela caridade que ele tinha feito a ela de consultá-la, mesmo sem querer, mesmo contra vontade. Então aquela situação em que ele se encontrava refletia o seu mundo íntimo, as suas construções interiores. Por isso que Jesus nos convida a pensarmos diariamente no que nós estamos fazendo nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Então, quando nós desencarnamos, veja só, a morte extrai, quer dizer, retira a soma do nosso conteúdo mental, ou seja, de tudo que nós processamos durante a existência, obrigando-nos a viver transitoriamente dentro dele. André Luiz, naquela situação, estava vivendo sem ter como sair daquela situação, dentro da situação que ele foi criando ao longo da sua existência física. Ou seja, nós projetamos, retratamos fora de nós aquilo que vai em nosso mundo íntimo, a qualidade dos sentimentos que nós estamos nutrindo, que nós estamos alimentando. Nós já vivemos dentro dele enquanto estamos aqui na Terra, e de maneira mais declarada, mais ostensiva, quando nós desencarnamos. E se esse conteúdo, vejam que interessante, gente, se o conteúdo, ou seja, se a maioria dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos durante a existência foi bom, foi no campo do bem, o que acontece? Teremos nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Em sã consciência, alguém aqui está exatamente satisfeito com o seu estado evolutivo atual ou tem desejos de melhorar? Será que nós refletimos acerca da situação que nos espera após a morte física? Seria bom atentarmos para isso, aproveitando as experiências daqueles que nos precedem e trazem as suas informações, como André Luiz, a fim de que nós possamos refletir. Então, se o conteúdo que nós alimentamos durante a existência foi no trabalho no bem, quando falamos trabalho no bem, nós não estamos falando necessariamente apenas de trabalho manual, mas de todo o conjunto de ações mentais, emocionais, físicas, materiais, que nós tomamos durante a existência. Então, se eu escolho, por exemplo, naquelas primeiras perguntas de André Luiz, ouvir um comentário infeliz acerca de alguém e silenciar, é um trabalho no bem. Se eu passo a conversa adiante, é um trabalho no mal. Quais são as nossas inclinações e as nossas preferências? Já se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos, quer dizer, presos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria. Por isso que nós já carregamos em nós as benesses do paraíso, do bem-estar, representado pela consciência pacificada, e os tormentos do inferno, representados pela consciência culpada. E quando é que a consciência está culpada? Todas as vezes que nós fugimos de fazer o bem. Disso não tenhamos nenhuma dúvida. Então, cada um de nós não tem que perguntar: para onde irei após a morte? A vida atual em que você se conduz já tem essa resposta, porque cada um já se encontra espiritualmente, vibratoriamente, bem consigo mesmo ou muito mal consigo mesmo. Veja o que o Emmanuel coloca: tudo, está em maiúsculo a palavra tudo. Tudo, rigorosamente tudo, o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por base, gera o enquistamento mental. Ou seja, o que é um enquistamento? É um insistamento
é a criação de um cisto energético. Tudo aquilo que foge à lei do amor em nós nos adoece. Por que nós somos tão problemáticos, tão inclinados às manifestações doentias, tanto da nossa saúde física como do nosso comportamento psíquico? Quem aqui pode dizer que é rigorosamente equilibrado do ponto de vista mental? Quem não tem acessos de cólera, acessos de fúria? Quem é que não toma atitudes egoístas? Quem é que não pensa mal? Todos ainda fazemos isso e por isso estamos aqui na Terra. Mas nós temos a obrigação moral para conosco de procurarmos fazer o melhor, renovando os nossos propósitos no bem, a fim de que nós possamos sair da Terra, quando formos convidados pela morte física, melhor do que estávamos quando nós aqui chegamos. Afinal, nós viemos aqui para quê? Para subir, melhorar, crescer. E para isso nós temos uma série de dispositivos que são colocados à nossa disposição, que inclui o conhecimento intelectual, mas a necessidade absoluta de adequarmos o que sabemos com o que fazemos. Conhecimento apenas, saber, ter memória, conhecimento intelectual é nada se aquilo que sabemos não é executado, não é levado à prática. O que adianta eu saber que o maior mandamento da lei, conforme o próprio Jesus sintetizou, resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo? O que adianta saber disso, se isso não me torna melhor para com o outro? Se isso não promove em mim o esforço para me tornar mais generoso, mais gentil, mais afetuoso, mais cordato, mais servidor do próximo? De nada adianta. É um conhecimento intelectual que não reflete evolução, ou seja, não me torna melhor do que eu sou. O convite de Jesus é qual? Que nós façamos a nossa parte, que é a implantação do reino de Deus no coração dos homens. Por isso ele disse, sem falsa modéstia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, fora das diretrizes estabelecidas por ele no Evangelho, nós estaremos adormecidos na indiferença para conosco. Nós estaremos protelando serviços de autoaprimoramento que nós, cedo ou tarde, seremos chamados a fazer ao toque da dor. Qual é a finalidade da dor? Um dos propósitos das dificuldades existenciais por que todos passamos aqui na Terra é nos despertar para que nós consideremos a necessidade de fazermos mais no campo do bem, de transformarmos aquilo que está conforme o mal. O que é o mal? Tudo que é contrário à lei de Deus. O que é o bem? Tudo que está de acordo com a lei de Deus. Como é que nós vamos proceder de acordo com a lei de Deus? Tomando o Evangelho como referência. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, tudo que foge ao amor nos candidata ao sofrimento. Então, aqui continua o texto anterior, só para retomar. Então, tudo que foge ao amor gera o enquistamento mental, as cristalizações mentais. André Luiz, espírito, ele diz, através do Chico também, que às vezes a gente vem aqui na Terra centenas de vezes sem nunca ter ouvido falar de espiritualidade superior, sem nunca considerar, passar pela nossa mente, que somos espíritos em aperfeiçoamento espiritual e que estamos aqui numa jornada de aprendizagem. E nós, através desse processo de cristalização, tendemos a repetir atitudes, repetir comportamentos através das encarnações. E isso provoca em nós necessariamente dores, sofrimentos, que têm esse objetivo de nos despertar para questões maiores. Então, isso tudo nada mais é do que a produção de nossos reflexos pessoais, ou seja, aquilo que nós alimentamos na nossa mente, acumulados
e sem valor na circulação do bem comum, ou seja, atitudes que nada servem para nos melhorar e melhorar a sociedade, melhorar a nossa família, melhorar o nosso ambiente de trabalho. Nós não viemos para fazer grandes coisas, nós viemos para depositar o óculo da viúva. Só quando nós nos exercitarmos, formos aprovados nas questões mínimas, é que nós nos habilitaremos então às aprendizagens maiores, aos trabalhos mais importantes, aos trabalhos grandiosos. O que é que diferencia um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Maria Teresa de nós? Um aprismo evolutivo. São espíritos que já atravessaram as nossas experiências e que já têm a família universal como a sua família. Não tem mais acepção, ou seja, separação, distinção de pessoas. Então, enquanto nós permanecermos indiferentes, nós estaremos nos candidatando à dor. E nesse processo nós não podemos esquecer a necessidade de cultivarmos a oração e a vigilância, preconizados por Jesus. Porque quando nós fugimos de estarmos com o nosso pensamento sob controle, a fim de que a gente não dê asas ao mal através do pensamento, através do sentimento infeliz, nós, quando não fazemos isso, caímos também nas garras da obsessão. Sobretudo, aquela influenciação que não tem o menor interesse em que a gente se eleve, em que a gente melhore. Então, não conseguem se aproximar de um livro que logo dá sono. Não conseguem ouvir uma palestra que são arrastados por um mal-estar invencível, que são, além do nosso pouco contato com as questões salutares, refletem o desejo das mentes que são associadas a nós, que não querem que a gente cresça, que nós permaneçamos estacionados, paralisados, não suportam a luz. Exatamente como no episódio do Evangelho, em que Jesus foi uma região chamada região dos Gadarenos, onde morava um povo chamado Gadarenos, onde havia um obsidiado terrível, que morava nos cemitérios, absolutamente isolado, porque as pessoas tinham medo dele. E Jesus então conversou com ele, está narrado no Evangelho de Lucas, libertou daquela falange que o obsidiava, e o homem ficou tão agradecido que queria seguir Jesus. Jesus disse para ele: não, de jeito nenhum, vá para a sua cidade, para os seus, e anuncie tudo o que Jesus fez, o que Deus fez por você. Jesus não dizia que é ele. Como não somos nós que nada fazemos do bem, como foi dito na lição inicial que Jamil deu. O bem que nós fazemos em verdade tem que ser creditado a Deus. Revela que nós estamos nesses momentos em que fazemos o bem, em sintonia com Ele. E aqueles gadarenos então, quando viram aquilo que Jesus havia feito, e que eles não compreendiam, o que eles pediram para Jesus? Por favor, vá embora daqui. Não fique conosco. Nós estamos com medo de você. Jesus então tomou a barca e voltou. Eles tinham medo da luz, repeliam a luz. Exatamente nós, quando ainda estamos de consciência adormecida no sono da indiferença, repelimos qualquer ideia que nos eleve, que nos torne melhores do que nós somos. Mas nós devemos insistir, devemos ser teimosos, devemos procurar vencer as limitações, as barreiras, que em última análise são barreiras internas, para que nós possamos andar um degrau acima. E então, diz Emmanuel, isso gera as ideias fixas que passamos a respirar depois do túmulo. Nós alimentamos as ideias a vida inteira. E é claro, o que é que nós vamos encontrar depois, quando nós não estamos mais com o corpo físico, mas no corpo espiritual? Vamos encontrar os reflexos das nossas produções. Exatamente aquilo que nós cultivamos a existência inteira. Então isso gera as ideias fixas que passamos a respirar depois do túmulo, a afeição de loucos autênticos. André diz, gritava,
corria, desatinado, não sabia o que fazer. Ele diz, quando ele foi socorrido, que ele diz que nunca, em toda a existência dele, o problema religioso, diz ele, surgiu tão gritante em mim, porque ele havia sido indiferente à religião. Ele tinha uma religião convencional, mas a questão é que ele não exercia, não praticava os princípios que ele sabia que existiam, que a sua religião divulgava. Era apenas uma norma social, não havia nenhuma preocupação em se fazer melhor. Então ele disse que naquele instante que ele sentiu quando ele fora negligente com ele mesmo, no campo da questão religiosa, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Qual é a nossa realidade fundamental que está lá na última frase, gente? A nossa realidade fundamental é a realidade espiritual. Ou alguém acha que vai ficar aqui para sempre? Não vai, nenhum de nós vai. Todos nós retornaremos porque nós não somos daqui. Viemos para cá através de um mecanismo chamado reencarnação, em que o espírito se acopla ao corpo que está sendo gestado naquela que foi ou que será a nossa mãe, molda com a estrutura mental que ele já tem, a futura conformação, e então nós aparecemos no mundo em continuidade exata àquilo que nós éramos, aos processos que nós já vínhamos desenvolvendo. Nada começa de novo, porque senão nós estaríamos diante de uma injustiça abismal, que seria Deus permitir as desigualdades aqui na Terra. E nós sabemos que Ele é a perfeição, e a perfeição não erra. E por não errar, nós deveríamos refletir acerca da nossa situação pessoal para pensarmos acerca desta questão essencial. O que estamos fazendo aqui na Terra? Por que eu vim? Por que eu estou aqui? Qual o propósito de Deus para mim? Ninguém está aqui por acaso. Ninguém foi atirado aqui a isso. Então, a nossa realidade fundamental é a espiritual. Por isso que nós deveríamos viver aqui na Terra como espíritos que estamos em uma experiência material e não contrário. O nosso contato com a matéria é para que nós evoluamos enquanto espíritos. Por isso, tudo que nós fazemos, o nosso trabalho profissional, as nossas relações sociais, a nossa arte, o nosso lazer, deveria ter ou deve ter um sentido de ascensional, que nos impulsione para sermos melhor. Custa para nós atender alguém com mais paciência, com mais gentileza, com mais cordialidade? Ou será que a grosseria, a estupidez, a má resposta ainda revela a porção imensa de orgulho que tem em nós, refletindo a nossa falta de humildade em nos acharmos melhores do que outros? Por isso, morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. É o encontro com a verdade interior, consumindo longo tempo de espiratunica de nossos reflexos infelizes. André Luiz ficou quantos anos no Brau? Em torno de 9 anos nas regiões de sofrimento. Que era esse tempo de que fala aí, para despir, tirar a túnica vibratória, fluídica, dos reflexos infelizes que ele construiu dentro da invigilância, portando sentimentos e naturalmente pensamentos inadequados àquele que se diz cristão. Não dessa ou daquela religião, mas cristão. Reflexos infelizes ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima dos nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus sucessivos para novos horizontes de elevação e de luz. Ou seja, as duas vertentes estão muito bem colocadas. Ou nós afundamos em nossas próprias sombras, responsabilidade nossa, construção nossa, ou nós crescemos para a luz. E quando é que nós fazemos isso? Enquanto estamos aqui.
Andai, ensinou Jesus, enquanto tendes luz. Nós estamos aqui em uma encarnação de aprendizagem, de educação dos sentimentos, de moderação dos nossos instintos contrários ao bem. E isso só é possível através dos pequenos valores que representam para nós as grandes doações que podemos dar ao mundo. O que é que cada um de nós pode fazer de extraordinário por Caiobeiras, pelo Brasil, pelo planeta? Aquilo que está ao alcance. Nós não temos condições de dar um passo maior do que a nossa perna, mas nós podemos ser melhores a cada dia. Nós podemos ser mais justos com os animais maltratados vivos. Nós podemos ser mais justos e mais amorosos com a nossa família, com os companheiros do nosso grupo religioso. Nós podemos ser profissionais mais zelosos, mais cuidadosos do serviço que nós fazemos. Nós podemos ser melhores estudantes, valorizando a oportunidade que nós estamos tendo. Podemos ser melhor irmão, melhor filho, melhor esposa, melhor esposo, melhor patrão, melhor empregado. Ou não podemos? Claro que podemos. A perfectibilidade, a capacidade de sermos perfeitos é a nossa essência, porque é a essência da lei de Deus, resumida numa frase lapidar de Jesus: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não que nós possamos atingir Deus, sermos como Ele, mas sermos perfeitos no sentido de sermos íntegros, inteiros, completos, absolutamente honestos e justos em nossa prática afetiva diária. É difícil? É, mas podemos superar-nos a si mesmos? Claro. Allan Kardec, no Mundo dos Espíritos, perguntou: é muito difícil servir aos espíritos, resistir aos arrastamentos para o mal? Com muito poucos esforços, podereis resistir. Basta que a gente queira. E quando nós queremos, nós obtemos o apoio integral da espiritualidade. Vocês acham que o guia espiritual de cada um de nós, que está aqui ao nosso lado, assistindo a palestra conosco, está nos abraçando quando nós permitimos, ele quer que a gente ganhe na loteria ou que a gente se torne uma pessoa melhor? Nós podemos querer ganhar na loteria, mas ele fala: se você ganhar na loteria, você vai ficar pior do que ainda, vai se comprometer ainda mais. Por isso, o desejo dele é o quê? Que nós melhoremos, não tenhamos dúvida. E quando nós estamos dispostos a investir no bem, a gente obtém inteiro apoio da espiritualidade superior, dos amigos que nos amam, que torcem para que a gente tenha êxito na existência, para que a gente não repita fracassos anteriores. E Jesus assegurou-nos assistência integral. Ele nos conhece, cada ovelha do seu rebanho, desde que nós existimos individualmente. Na vida tereis dificuldades e problemas, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós estamos aqui para vencermos o mundo de dificuldades que trazemos em nós. Então é preciso que nós tenhamos boa vontade para conosco, Então, a cada um segundo as suas obras. Então, a posição em que nos achamos hoje é absolutamente justa, porque é aquela que nós escolhemos pelo uso do nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, a cada minuto a gente escolhe o pensamento, a palavra, o olhar, a ação, a vibração que emitimos. Está em nossas mãos escolher o melhor, fazer o melhor, ou continuar fazendo o pior. Quanto mais optarmos pelo bem, melhor, mais no rumo da luz nós nos veremos. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ampare nas conquistas dessa existência.